Todos os setores da nossa comunidade precisaram se readaptar diante da pandemia e com a educação não foi diferente. Vimos diversos aspectos por conta dos alunos, mas agora a gente traz para você a realidade dos professores. Primeiramente, um bom dia a todos. Então, quando a gente foi informado, enfim, que a gente teria que ficar trabalhando em casa com os alunos, a gente precisou se adaptar, né? Eu vou dizer assim que eu sempre digo, o novo assusta e num primeiro momento nos assustou. Como é que a gente ia fazer? Porque assim, eu trabalho há 17 anos, né? Sou professora há 17 anos e o contato com os alunos é fundamental. E isso assustou bastante, né? Porque a gente não teria esse contato presencial com eles. Nós tivemos assim, num primeiro momento, eu trabalho, na verdade, em duas escolas, né? Aqui em Nova Prata, na Ângela Pellegrini Paludo, e em Nova Bassano, na 15 de novembro. Aqui nós estamos trabalhando com eles, então, com o Classroom, pelo WhatsApp e ainda com material impresso na escola, porque tem muitos alunos que não têm o acesso à internet, em função até da pandemia, né? Muitas situações, vários casos, né? Então, o que aconteceu? A gente teve, primeiramente, um curso, né, sobre o Classroom, porque mesmo a gente sabendo mexer no computador, trabalhar com a internet, enfim, era uma ferramenta nova. Então a gente teve um apoio fundamental do pessoal da Secretaria da Educação, que nos passaram então esse curso online, a gente fez, e depois a gente precisava fazer com que os alunos se adaptassem também. Aí foi um pouquinho mais complicado, né? Porque, como eu falei, né, vou repetir, o novo assusta e assustou muito eles. Então, a gente começou, acho que foi depois da metade de março, nós começamos com o WhatsApp. Então, a gente criamos grupos, né? Eu trabalho com língua portuguesa, então eu fiz um grupo específico da língua portuguesa e até para não sobrecarregar o grupo de estudos onde tem todos os professores, né? Porque tem bastante conteúdo, enfim. E aí a gente começou a trabalhar pelo WhatsApp. Então, enviava as atividades para eles, né? Eles faziam as atividades no caderno, batiam fotos e nos reenviavam, a gente corrigia e davam ok. Eu acho que foi início de abril, aí foi implantado o Classroom aqui. Aí a prefeitura, via a Secretaria da Educação, fez todo o processo de cadastramento desses alunos de todas as escolas, né, da rede municipal, das séries finais daí, né? Do quinto ano, acho que do quinto ano, se não me falha a memória, até o 9º ano. E aí, a gente começou a trabalhar com eles. Então, foi feito uma senha, um e-mail, né? E muitos começaram, assim, a chamar. E a procura foi grande, né? Prof, eu não consigo entrar, prof, eu não estou conseguindo, né? E a gente foi ajudando eles, né? Ajudei muitos alunos a entrarem. Aí eu disse assim, passa a tua senha, passa o teu e-mail, vamos tentar. Porque a diferença do celular e do computador, né? Porque a maioria tem celular. Né? Então, pelo celular é mais complicado um pouquinho, né? Aí, em muitos casos, assim, ai, prof, eu não consigo ver porque a letra tá pequena, sabe? Daí no celular. Mas, no início assustou, mas agora, assim, eu vou te dizer que tá indo, sabe? Muitos ainda não entram no Classroom, aí a gente deu a possibilidade deles continuarem pelo WhatsApp. A gente deu também para eles na escola, né? A gente envia por e-mail para a escola, aqueles que não têm acesso vão até a escola, a direção imprime, eles pegam o material. Então, assim, aluno nenhum está sem receber as atividades, né? De uma maneira ou de outra eles estão recebendo. E agora eles estão mais tranquilos, né? Muitos até que não conseguiam mexer, até professores, sabe? Colegas, assim, que se assustaram um pouquinho, que não tinham muito, sabe? A manha, digamos assim, de mexer com o computador, acabaram aprendendo e acabaram gostando também, né? Porque a gente troca ideias e tal, né? Teve também no início da adaptação, a gente pediu autorização, eu e uma outra colega, a Prof. Aline, de Ciências, para a gente fazer um vídeo meio que amador, né? Para ensinar os alunos, porque como a gente já mexia mais na internet, nesses aplicativos, nessas plataformas, daí a direção pediu autorização para a Secretaria da Educação e a gente fez, né? Fizemos uns videozinhos amadores para enviar para os alunos para eles aprenderem. Como eles tinham que digitar lá dentro da plataforma, como eles tinham que enviar, porque no momento que tu começa a mexer, tu vai ver que é fácil, mas até começar, né, eles se assustaram um pouquinho.
E depois disso, aí o pessoal da Secretaria da Educação, o Cassiano, né, ele acabou fazendo também uns vídeos, né, daí mais profissionais, digamos assim, né, de todo o processo de como tinha que ser trabalhado com o Classroom, a parte do professor, a parte do aluno, de postagem, né. Aí enviaram para nós, a gente enviou para os alunos, aí eles começaram a assistir e aí eles foram se adaptando e nós também, né? Porque tinha muita coisa lá dentro do Classroom que a gente não conhecia. Porque assim, tu abrir, tu postar uma atividade, tu receber, ok. Né? Mas tem muita coisa lá dentro que a gente pode explorar, né? E aí a gente foi se adaptando conforme as necessidades iam surgindo, né? E eu acho que basicamente foi isso, né? No início também aí a gente não tinha muito retorno, né? Dos alunos, alguns, né? Estavam meio resistentes, né, sei lá, a gente às vezes diz, olha pessoal, vocês não estão de férias, né, a gente está passando por um processo que não é só aqui, é a nível mundial, né. Aí a gente também conversando com os pais, pedindo a colaboração dos pais, que é muito importante. A gente entende, sim, que tem muitos pais que trabalham o dia inteiro, como a gente tinha relatos de pais assim, eu tenho só o meu celular, eu saio para trabalhar e eu levo o celular, o meu filho tem contato para poder fazer as atividades só à noite, né? Então também a gente entendia isso, a gente dava mais tempo, sabe? Então tudo a gente vai moldando conforme a necessidade de cada aluno, né? Claro que a gente tinha aqueles alunos que te chamavam, prof, eu não vou fazer porque... Aí tu vai com jeitinho, não, se tu não consegue entregar hoje, tu entrega na próxima semana. Vão fazendo aos poucos, o importante é que eles façam, né? E claro que a aprendizagem não é a mesma, né, do que a gente estar com eles presencialmente, né? Mas a gente está se virando como a gente pode, a gente está dando o nosso melhor. Tanto eu como minhas colegas, assim, a gente troca, né, ideias, assim. A gente atende alunos, eu canso de atender alunos 10, 11, meia-noite, sabe? Nunca a gente deixa de atender. Se eles têm dúvidas, se eles não conseguem fazer, a gente está sempre pronto para atender. Então, quanto a isso, eles também, né, não podem se reclamar, porque a gente está, não vou te dizer 24 horas por dia, porque a gente tem que dormir um pouquinho. Mas sempre atendendo, né, e prontos todos os professores, enfim, para tirar todas as dúvidas e ajudar, né, no que eles precisam. Então, é uma incógnita, né? Até nós tivemos reunião na semana passada, porque a gente retornou aqui em Nova Prata, uma vez por semana, 3 horas, o mínimo, né, que a gente tem e estamos cumprindo na escola. Então, semana passada a gente teve uma reunião com a Dire, porque daí a gente tá, por exemplo, assim, segunda e terça aqui na escola, né? Então, na segunda vai um grupo, para não reunir muito, né? E na terça outro grupo. Então, a Dire e a coordenadora nos passaram umas orientações via Secretaria da Educação sobre essa questão também do retorno, como é que vai funcionar caso a gente retorne. Então, com certeza, a gente vai ter que dar uma parada, né? Retomar tudo, né? Porque não adianta a gente, tudo que a gente fez até agora, vamos deixar para trás e vamos partir do zero aqui, vamos, né? Enfim, vamos dar sequência porque não vai funcionar. Ainda a gente está meio que perdido nessa questão, porque a gente também ainda não sabe como vai fazer. Elas nos passaram, sim, algumas orientações, como elas querem que a gente faça, né? Mas a gente, assim, eu acredito que tanto eu como as minhas colegas ainda, e eu acho que até a rede, né, toda, a gente ainda está em processo de estudos para ver como a gente vai fazer nessa retomada de acordo com as orientações que nos vieram. Mas com certeza a gente vai ter que, os primeiros 15 dias, né, ter que dar uma parada e outra. Se voltar, não voltam todos, né? Tem todo o esquema, assim, volta a metade numa semana, depois a outra metade. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pelo que elas nos passaram. Aquela semana que voltaram essa metade, a gente vai estar trabalhando. Vamos estar trabalhando com aqueles que ficaram em casa, né? Então, passando atividade na sala de aula, trabalhando com os que estão em casa. Na semana seguinte, a gente inverte, né? Porque não vai ter que poder voltar, né? Todos os alunos. Então, a gente está trabalhando com esta possibilidade, se voltar na segunda quinzena de setembro, que não é nada certo, né? Porque, tu vê, mais casos aumentando, a gente não sabe, ninguém sabe, na verdade, né? Mas provavelmente a gente fará isso, uma retomada daquilo que a gente passou, porque o que está importando para nós, que é primordial agora, é a qualidade e não a quantidade. Né? Porque elas sempre ressaltam isso para nós. Não adianta vocês encherem esses alunos de atividade,
e vocês não terem um retorno, né? Porque é muita... Um exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, eu tenho 5 períodos na semana. O que eu mando para eles na semana, se eles estivessem em sala de aula, eu vou te dizer assim que no máximo em 3 períodos eles fariam. Então eu penso até tanto neles, claro, primeiro lugar, né? Nas minhas colegas que também estão enviando atividades, porque assim, ó, todo mundo está enviando. Aqui em Nova Prata a gente tem um cronograma, né? Cada dia da semana é uma matéria. Só que tem alunos que fazem no dia, tem outros que não. Então eles esperam segunda, terça, quarta, enfim, quando eles vão começar a fazer, eles têm já de 3 ou 4 disciplinas. Aí já começa a acumular atividade, né? Mas a gente vai aguardar, vamos ver, né? Mas tudo vai ter que ser pensado, né? Como é que a gente vai fazer. Tem muitos alunos que, se não realizaram as atividades, eles vão ter, a gente vai fazer, tipo, digamos que como se fosse uma recuperação dessas atividades, a gente vai dar mais oportunidade para eles, né? Porque a gente sabe o quão difícil está sendo, né? Tanto para eles, principalmente para eles, do que para nós, né? Porque é uma coisa nova, né? Ninguém esperava, né? Mas não adianta. E eu te digo assim, daqui a pouco a gente pensa, e como é que vai ser depois? Vocês vão continuar trabalhando com a plataforma? Como é que vai ser? Também a gente não sabe ainda, né? Porque é uma caixinha de surpresa, cada dia é uma nova situação, né? Eu até vou te dizer assim, ó, até uns 2 meses atrás, eu não tinha medo de voltar. Eu dizia assim, não vejo a hora de voltar. Agora assusta um pouquinho, porque a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque mesmo a gente retomando tudo, não vai ser a mesma coisa, né? Tu ter assim o contato com esses alunos, tu chegar numa sala de aula, tu tem 15, 20 alunos, tu tá lá com a metade, né? E os outros em casa, depois é complicado, né? E para eles também, né? E eles estão muito ansiosos em voltar, sabe? Porque às vezes eles chamam, prof, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero voltar. Quando é que a gente vai voltar? Porque eu vi tipo assim, lá no Face da página tal que a gente vai voltar. Só que o que eles fazem? Eles leem a manchete e não leem a notícia, né? Aí, pessoal, vamos ler, né? Eles estão trabalhando com a possibilidade que talvez se voltar em tal dia, né? Aí, tá, eu achei que fosse voltar, né? Então, eles também, sabe, tão ansiosos. Quando eles estão na escola, eu não aguento ficar na escola, sabe? Agora, quando eles estão em casa, então eles sentem à vontade, né? Até esses dias eles estavam no grupo, porque às vezes eles se esquecem, eu acho que tem os profs nos grupos, né? Aí tinha a minha turma do 6º ano, eles estavam conversando entre eles no grupo e um aluno disse assim, eu jamais imaginei que eu fosse falar isso, mas eu tenho saudade até das profs que eu não gosto, ele botou. Depois ele se deu conta, ele disse, mas ele não fez nomes, né? E eu achei engraçado, porque assim, eles estão sentindo falta, e nós também, né? Porque assim, eu vou te dizer que a falta assim, que a gente sente é grande do contato com eles, né? Mas vamos aguardar que, se Deus quiser, né? Muito em breve a gente esteja voltando, né?